One Piece tem uma péssima narrativa visual. E esse é um problema que eu notei lendo os últimos capítulos lançados. Muitos painéis, muitos balões de fala, é uma verdadeira overdose de informação. Primeiro de tudo, eu preciso explicar o conceito de narrativa visual nos mangás e histórias em quadrinhos. Então, pensa comigo. A narrativa visual é como a história é contada com os desenhos e os outros elementos visuais nas páginas, como os quadros, as expressões dos personagens. É como se os desenhos e os balões falassem por si só. E isso é o que torna a leitura de mangás e quadrinhos tão legal, porque você consegue mergulhar na história sem precisar ler 1000 páginas de descrição. É como assistir um anime, mas só que em formato de quadrinhos. Em uma cena de luta, como a gente faz para fazer a luta ser compreensível? E aí que entra a narrativa. Muitos artistas optam por desenhar os movimentos chaves de uma luta, fazendo com que, ao decorrer da leitura, fique parecendo uma animação. E aí tem um autor que é muito bom nesse quesito, que é o nosso querido Akira Toriyama. E aqui eu trouxe uma página do mangá de Dragon Ball para poder te demonstrar. No primeiro quadro dessa página, a gente já tem um dos artifícios mais utilizados da narrativa visual: as linhas. Se liga em como elas te guiam para o foco central da cena, o Goku, que se prepara para atacar o dinossauro. Nos dois quadros seguintes é mostrado o bastão mágico crescendo, e aqui mais uma vez temos as linhas, que aqui elas criam uma espécie de tensão na cena, porque ele está concentrando as forças no bastão para atacar, né? E por último a gente tem a lapada seca e as linhas novamente, mas aqui elas expressam o movimento de ataque. Então a gente percebe que as linhas, elas são versáteis na história. Elas podem tanto expressar movimento ou dar foco em alguma coisa. Outro elemento importante é a utilização dos grafismos na história, que podem te ajudar a passar um sentimento pro leitor, como tensão, felicidade, paixão, raiva e por aí vai. Aquele autor que souber utilizar o grafismo consegue fazer com que o leitor entenda os sentimentos dos personagens. Agora, o mais importante de todos. Muito utilizado para guiar o leitor na história é a organização dos balões de fala. E isso é o mais importante para o entendimento do diálogo, pois se tu não organizar os balões da forma correta, pode acontecer isso. Eu tô bem, e você? E aí, tudo bom? Tá vendo como os diálogos ficaram trocados? Isso tudo por conta da organização dos balões. E bom, todos esses elementos eles englobam a narrativa visual. E com isso tudo explicado, você entendeu que esse fundamento determina se o entendimento do leitor vai ser mais intuitivo ou se vai afundar a obra completamente. E é por isso que às vezes eu acho o mangá de One Piece um tanto confuso. Atualmente o Oda tem optado por incluir muitas informações em uma única página, juntamente com uma série de acontecimentos, e como resultado, para alguém como eu que sou totalmente lerdo e tem dificuldade em prestar atenção, é fácil perder informações importantes em um capítulo. Eu não sinto em One Piece a mesma fluidez que eu sinto em Dragon Ball. Em muitas páginas é necessário passar de quadro em quadro novamente, absorvendo toda essa enxurrada de informações, apenas para tentar processar o que aconteceu no final. E se você ler semanalmente, talvez não seja tão impactante, mas se você tentar ler tudo de uma vez só, boa sorte. Curiosamente, nos arcos mais antigos do mangá, a leitura era mais fluida, com quadros mais limpos e uma narrativa visual mais intuitiva. No entanto, não é apenas One Piece que enfrenta esse problema. Boku no Hero e Jujutsu Kaisen também estão seguindo o mesmo caminho, com páginas confusas, cenas de lutas poluídas e uma quantidade excessiva de informação para absorver. Especificamente Boku no Hero. Jujutsu Kaisen nem tanto. Essa bagunça nas páginas deixa a leitura meio complicada, especialmente para quem curte uma história mais tranquila de entender. Talvez seja porque os autores estão experimentando coisas novas ou querem encher a história de detalhes, mas é importante encontrar um equilíbrio. Lembrando que eu não sou o dono da razão, e tudo isso que eu disse aqui é apenas meu ponto de vista dessas obras que eu gosto tanto, menos Boku no Hero. Mesmo com isso, as obras ainda continuam sendo boas, e eu sigo acompanhando. Provavelmente tem pessoas que acham a leitura tranquila, e é claro, tem um ponto de vista diferente do meu. Por isso, o campo de comentários, que é para vocês deixarem suas opiniões sobre isso. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.